Bom, boa noite, pessoal. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer imenso estar com vocês aqui, muitas carinhas conhecidas, muitos ex-alunos, e estar aqui também com outros que nós ainda não conhecemos e que estamos conhecendo agora. Antes de mais nada, eu quero agradecer os nossos convidados especiais e também nossos consultores que nos apoiarão aqui nesse evento com seus conhecimentos e principalmente com a sua experiência, a sua imensa experiência em T&D. Nós temos aqui hoje a Mônica e temos também o Zanin. E para apresentar a pesquisa, eu convido o Fernando Cardoso, que é sócio-diretor da Integração e que é responsável por essa iniciativa e que patrocina e se empenha arduamente, eu vejo, neste trabalho há alguns anos. E esse trabalho é um trabalho que, para quem trabalha na área, agrega muito, né, a todos os profissionais e gestores de T&D. Bom, Fernando, seja muito bem-vindo também, a bola está contigo agora. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Olá, prazer estar aqui com vocês. Tudo bom? Bom, enquanto a gente está apresentando a pesquisa, eu queria pedir para vocês colocar o nome do seu setor. Eu acho que eu tenho um slide que mostra isso. Do seu setor logo antes do seu nome. Por que isso? Para que a gente consiga juntar os grupos, por setor. Pessoal, tá? Então, quem não sabe fazer isso, só um minutinho, Fernando, você vai clicar no canto superior direito, tem 3 pontinhos lá. Daí você clica e tá renomear. Daí você, se você é da indústria, coloque indústria e o seu nome. Indy, pode ser abreviadinho para a gente não perder de vista seu nome. Porque assim, a ideia é que o trabalho em grupo seja por setor. Desculpa, Meg, você estava falando? Não, era isso. Eu ia falar Indy, serviço, ser, comércio, como está projetado aqui. E administração pública, PUB. Bom, tá? Então você clica nos 3 pontinhos que estão dentro da sua tela, tá? Do seu monitorzinho, a tela que tem a sua carinha, o seu videozinho, lá tem 3 pontinhos, é lá que você clica em Rename. Bom, pessoal, deixa eu contar como é que vai ser esse encontro. Eu quero apresentar também o time que está aqui com vocês. A gente tem algumas pessoas organizando, dando todo o apoio para a gente aqui. A Ana, a Vanessa. A gente tem a Meg, que é a head da Escola de RH, a gente tem a Mônica, que é uma das professoras do nosso programa de analista de treinamento, a gente tem o Zanin, que também é professor desse programa, que vão estar participando com vocês. Bom, a ideia é a seguinte, eu vou explicar um pouco o que é a pesquisa, vou apresentar alguns números da forma mais breve possível, porque vocês têm elas em mão, vocês têm a pesquisa em mão. Van, se você puder colocar a pesquisa no chat, para quem não tiver a pesquisa em mãos, poder baixar. E metade do nosso encontro vai ser para vocês estarem discutindo entre vocês em discussões setorizadas e metade e depois a gente discutindo aqui num debriefing em grupo, tá? Então, acho que o ponto alto desse encontro é a troca entre vocês, tá bom? É o que eu acho mais legal do evento, ou de sempre que eu apresento essa pesquisa. Bom, vamos lá, vamos para a pesquisa.
essa pesquisa ela está na sua 16ª edição, são 16 anos fazendo esse trabalho. A gente tem sempre uma média de 500 respondentes, 500 empresas respondendo, é muita empresa, espero que todos vocês tenham respondido, se não, eu espero que no ano que vem vocês respondam a pesquisa. Quanto mais respondente, mais recorte eu posso fazer, depois eu conto para vocês o que é recorte. É uma pesquisa complexa, não é uma pesquisa simples, ela tem perguntas difíceis de serem respondidas. A gente pergunta orçamento anual de T&D, a gente pergunta número de colaboradores, a gente pergunta folha de pagamento, faturamento anual. Tem perguntas complexas, além de perguntas técnicas de T&D. Então, é um trabalhão responder essa pesquisa e é um trabalhão analisar essa pesquisa. Então, a primeira coisa que você tem que olhar quando você está olhando uma pesquisa é se o público que respondeu essa pesquisa tem coerência com você, se tem coerência com a sua indústria. Então, aqui a gente tem essa informação, número médio de colaboradores, quantos por cento tem de 100 a 500 colaboradores, de 500 a 1.000, de 1.000 a 5.000, vocês estão vendo aqui no meu slide. Quantos são indústria? O público que responde ele vai dar coerência ou pertinência na pesquisa, tá? Bom, quanto mais respondente tiver, mais recortes eu posso fazer. O que é recorte? É separar por indústria, separar por porte, separar nacionais ou multinacionais e assim por diante. Bom, o primeiro, a gente tem 3 blocos essa pesquisa. Aqui a gente tem investimento e eficiência. A primeira pergunta é como que você define o seu orçamento anual de T&D? Tá? 55% dos respondentes usam o LNT, o DNT. 53% usam o planejamento estratégico. 50% usam anos anteriores. Tá? Tem sido um padrão, todos os anos tem sido parecido com esse, com exceção da pandemia. Na pandemia, a gente só via critérios quantitativos, hora de treinamento, repetir plano do ano anterior e assim por diante. Um outro fator que eu quero contar para vocês, um pouquinho de história da pesquisa, é o seguinte. Existe um trabalho de Big Data violento para analisar essa pesquisa. Ano a ano, eu fui construindo critérios de validação de dados. Então, a gente consegue muita coerência, ano a ano, de análise dessa pesquisa, porque a gente tem toda essa inteligência de Big Data que exclui tudo que é exceção ou até preenchimento errado, por que não? Tá? E aqui, investimento anual por colaborador. Algo incrível que a gente trouxe na pesquisa desse ano, ou no artigo que a gente escreveu esse ano, é essa flutuação ano a ano. Então, a gente está a cada vez mais trazendo uma história para vocês. Então, vocês têm aqui 5 anos de investimento anual por colaborador por setor. Tá? Então, vocês reparem que o setor de comércio é o setor que menos investe em T&D, o setor de indústria e serviços seguem uma flutuação muito semelhante. Repara que a gente que analisa dados vê até beleza no gráfico. Né? Então, repara como existe aí uma dança junto serviço e comércio, e em 2019 a indústria investia mais, em 2020 a indústria investia mais, em 2021 serviço investiu mais. Tá? Então, 846 reais por colaborador é quanto o setor de serviço está investindo. Outro fator interessante é o seguinte, eu tenho uma frustração muito grande quando eu analiso essa pesquisa, que eu não consigo te entregar um dado
por setor e por porte. E eu briguei muito tentando te dar para vocês esse recorte esse ano, mas os dados, por mais que 500 respondentes é muito, eles começam a ficar rarefeitos e pouco expressivos. Então, eu não posso cortar tanto. Mas, como o investimento anual por colaborador ele já se equaliza no quesito porte sozinho, a gente tem aqui uma informação preciosa. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, fica super à vontade de me interromper, tá? Aqui, o olhar do investimento anual, não mais por setor, mas por porte, só que aqui não é por colaborador. Então, uma empresa com uma média de 1.000 a 5.000 colaboradores está investindo 1,5 milhão no seu orçamento anual. Uma empresa com mais de 5.000, quase 3 milhões. Tá? Então, aqui a gente tem um olhar sobre volume, orçamento, verba. O próximo indicador é o que eu faço com essa verba. Ainda a gente está falando de dados quantitativos. Tá? Então, o serviço é o que mais gasta e é o que mais treina, 28 horas por colaborador. A indústria, 25, o comércio, 16, setor público, 15. Tá? E aí você tem, na pesquisa que você tem em mãos, que eu acho que inclusive está na sala de chat, você pode baixar, você tem ano a ano esse histórico, que é exatamente esse gráfico que eu estou mostrando para vocês. Agora a gente vai olhar e no artigo que você baixou tem muito mais gráficos, tá? Eu trouxe aqui um resumo, os mais legais, os mais importantes, só para preparar vocês para as discussões. Aqui, como as empresas distribuem o seu orçamento entre líderes e não líderes. E olha que interessante, os não líderes sempre receberam mais orçamento que os líderes, apesar de que está lá meio a meio quase. Mas no auge da pandemia, que é 2020, isso se inverteu. E os líderes receberam um investimento maior em T&D. Aqui, então, a gente falou de dinheiro, a gente falou de volume, agora a gente está falando de prioridades. Tá? Os não líderes, como que a indústria distribui o seu orçamento entre os não líderes? Tá? 53% do seu orçamento vai para a operação, 25% para o comercial e atendimento, e 22% para o back-office administrativo. A indústria é o que mais prioriza a operação, o comércio é o que mais prioriza a área comercial e o setor público é o que mais prioriza o back-office. Apesar de que houve uma mudança nos últimos anos. Em anos anteriores, o setor público gastava muito pouco na sua operação, no seu core. Mas isso mudou nos últimos anos e entrou num raciocínio relativamente parecido com os outros setores, só não precisa tanto investimento em atendimento ou área comercial. Né? O setor público não tem área comercial, mas tem a área de atendimento ao cliente, que entra no mesmo grupo. Aqui é uma distribuição para todos os públicos, líderes e não líderes, entre treinamento técnico, treinamento comportamental e treinamentos obrigatórios. Então, reparem que a alta liderança mais recebe é o treinamento comportamental. Aqui é uma análise por linhas. Tá? A gerência e supervisão também. A operação mais recebe treinamento técnico, depois obrigatório e, por último, o comportamental. O comercial, mais treinamento técnico, treinamento comportamental em segunda prioridade
e obrigatórios em terceira, e o setor administrativo segue o mesmo raciocínio. Posso seguir, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Fernando? Pois não. Sabe que me chamou muito a atenção nesse gráfico que você está apresentando para a gente? Como é importante também a liderança entender do compliance, né? Porque é ela que dá as diretrizes, ela que capilariza na sua equipe, né? Como é que a equipe, se não estiver alinhada, como é que, né, cascateia esse compliance dentro das organizações? Me chamou muito a atenção, né? Ela não está aí nas prioridades. E é um pouco do comportamental, né? Porque é assumir a responsabilidade, é fazer certo a coisa certa, né? Os treinamentos de liderança estão aí. Sim, sim. E é algo que a gente vê, né? Nós que estamos há mais de 20 anos nesse setor, ou como a gente vê liderança ganhando relevância, né? Sim, sim. Importância. Essa tabela dá um trabalho gigante ser construída, e até um ponto interessante para comentar com vocês é que essa pesquisa ela evolui ano a ano, com base no feedback de vocês. Então, se tiver algum indicador que você não encontra na pesquisa e você considera muito importante, compartilha ele com a gente, porque são esses feedbacks que eu tenho usado na melhoria da metodologia ou dos indicadores dessa pesquisa. Tá? E esse gráfico, especificamente, é um gráfico que nasceu nos últimos 2, 3 anos dessa pesquisa. E ele é o gráfico mais complexo da pesquisa, e ele nasceu com base num grupo de RH dizendo o trabalho que eles tinham para construir esse gráfico. Eles tinham a informação bruta da própria pesquisa e eles tinham que ficar fazendo uma engenharia para chegar nesse raciocínio. Então, esse feedback... Pode falar, Rosine. Boa noite, Fernando. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Estava analisando bem agora essa questão aqui desse gráfico, que no treinamento direcionado ali para os 48% para líderes, a questão do treinamento comportamental, e realmente temos que levar em consideração o que a pandemia nos trouxe em termos de necessidade, porque o líder passou por um processo realmente de ter que lidar com situações até então desconhecidas. Por exemplo, a questão da liderança remota, né? Isso exigiu muito do processo de relacionamento sem ser presencial, e aí realmente tivemos, inclusive, vários depoimentos de líderes que se viram numa situação do tipo sair do comando e controle e entrar no mérito da humanização. Então, é muito relevante esse percentual aí dos 48%, trazendo a relevância do que foi a necessidade do ponto de vista de segurança psicológica e de uma série de questões que até então no presencial ficavam no terceiro, quarto, quinto plano. E exatamente. Com essa questão agora tivemos que nos adaptar rapidamente, né, Fernando? Exatamente. Foi interessante a reviravolta que os indicadores tiveram nos anos de pandemia, e exatamente isso. Uma prioridade na liderança, porque a liderança teve que segurar esse clima todo, segurar as emoções de todo mundo, fazer funcionar o home office, gerenciar a produtividade. E então as empresas alocaram os seus recursos para os líderes e para o comportamental. E aí o ponto de atenção é até que ponto por exemplo, a área de operação. Será que a gente não tem que investir um pouquinho mais de treinamento comportamental para esse público? É o público que menos está recebendo verbas de treinamento comportamental. Aqui me vem muito aquela máxima, né? As pessoas são contratadas por conhecimento técnico e demitidas por questões comportamentais. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre tudo que a gente estava falando até agora?
E, inclusive, Van, se alguém escrever alguma pergunta no chat, pode me interromper em algum momento. Tá? Fê, claro, pode deixar. Eu estou fazendo essa pausa de respiro aqui para ver se eu não atropelei alguma pergunta, alguma dúvida, se alguém quer entender um pouco sobre a metodologia da construção da pesquisa, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Está dando para ouvir? Estamos te ouvindo, Ana. Ok. Bom, na minha realidade, dentro das questões dos indicadores, ela destoa um pouquinho do comum. E aí, quando a gente cruza com essa variante, a pandemia, para a gente, eu tenho uma outra variante, que é a questão geracional, dentro da nossa cultura organizacional. Eu trabalho dentro de uma instituição de saúde que tem 100 anos, né? Então, eu tenho muitas gerações de gestão trabalhando simultaneamente, e a forma de gerir a coisa pública, né, causa uma série de conflitos, vamos dizer assim. Para começar, a sigla TID não é conhecida por todos, né? Não é a alta liderança, que no caso seria a superintendência, a diretoria executiva, o conselho diretor, eles conhecem isso. Já em seguida, que são os professores doutores que mexem com os médicos, os residentes, eles estão numa outra frequência e quem sabe o que é isso. Mas são as pessoas que estão ligadas diretamente ao nosso cliente. Né? Que são os especialistas em saúde, é isso? Os médicos? Sim, mas que tem toda uma equipe que eles precisam gerenciar. Então, eu tenho um gap muito grande. Eu sei como é que é isso. O médico, ele é bom na medicina, mas na gestão, não. E aí, quando eu falo que para a gente trouxe um indicador diferente, é porque há alguns anos atrás, os nossos pilares eram o ensino, a pesquisa, a assistência. Já de uns 3, 4 anos para cá, nós já consideramos um quarto pilar, que é o pilar da gestão. Quando eles passam a considerar o pilar da gestão para a alta liderança, aí entra a questão do treinamento desse grupo de pessoas, né, que são professores doutores que já têm uma certa idade, acima de 60 anos, que muito dificilmente aceita os novos conceitos da gestão. Eu tenho uma certa experiência com isso, viu, Ana? Eu já tive cliente falando para mim, porque o que acontece? Você atua num setor onde o core é muito técnico, né? O médico não tem aquela máxima que eu não sei como é que é a história, eu só vou citar para ver se vocês se lembram, mas eu não sei falar isso, então não sei muito bem qual é a máxima, mas tipo, ele quase se acha Deus, vamos dizer assim. E não é só o médico, o advogado também é assim, muito grande do conhecimento técnico e uma desvalorização muito grande da questão comportamental e relações. Isso até um modelo um pouco antiquado, ao ponto em que eu já ouvi de uma empresa de advocacia muito forte, muito grande, muito importante, em que o RH falou a palavra liderança aqui é proibida. Então, e aí a gente tem que encontrar outras estratégias de abordagem, né? Mas isso eu acho um pouco antiquado, né? Eu acho que isso é um conceito que está evoluindo muito no setor privado e vai chegar no setor público um pouquinho mais devagar, porque você investindo nas lideranças, então existe existe uma evolução a ser conquistada aí, e que alguns setores estão um pouco atrasados, em especial o setor da medicina, pela valorização gigante do conhecimento técnico, que também se entende também, né? Mas novos indicadores surgiram, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Muito obrigado.
Posso seguir, pessoal? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Sim. Pois não. Teve comentários bem legais. O Rafael, por exemplo, ele falou da soft skill bombando na pandemia, e também teve o comentário da Thaís, falando da falta de investimento em desenvolvimento. O pessoal concordou bastante no chat. Vamos trazer essa discussão para cá. Pessoal, esse comentário é muito rico, porque o que eu recebo de depoimento de empresas que usam a pesquisa para justificar o seu orçamento ou para justificar a aplicação do treinamento. Então, por exemplo, teve uma empresa que falou o seguinte: eu usei por muito tempo os indicadores da pesquisa para bancar meus argumentos, para sustentar, porque o que eu estou trazendo para vocês? Indicador de mercado. Então, você consegue falar, olha, a gente está aqui. Agora, aonde que você está em relação aos seus concorrentes, em relação ao mercado? A pesquisa está te oferecendo esse olhar de mercado. Então, esse é o primeiro depoimento. Quais depoimentos que eu ouço? Esse é um. Um segundo derivado desse foi um que eu adorei ter ouvido, que essa profissional de RH falou o seguinte: eu usei muito para justificar orçamento, agora eu uso para negociar com o líder que ele mande os seus colaboradores para treinamento. Percebe como tem você tem instrumento de argumentação aqui? Qual outro depoimento que eu já ouvi? O simples fato de responder essa pesquisa organiza a minha visão estratégica da área. Porque, às vezes, a gente fica muito focado na entrega, no treinamento, que é algo apaixonante. Imagino que todos aqui já foram picados pela aquela paixão de desenvolver as pessoas, que olhar gráfico é chato pra caramba. Imagine como eu me sinto aqui apresentando o número para vocês, sendo que minha paixão é a aula. Mas a gente precisa, às vezes, se afastar um pouquinho da aula e melhorar nossos instrumentos, nossos argumentos. Alguém quer trazer mais algum comentário, pessoal? Fernando, só tinha colocado a máxima aí no chat. Boa noite, pessoal, tudo bem? Adriana, você falou da frase... aqui com a gente? Estou sim. Boa noite. Você falar, Adriana. Ô, Van, coloca a Adriana para coordenar grupo também, tá? A máxima que você falou, já trabalhei na área da saúde com médico, e a frase, né, usada e até um pouco, né, não cabe, hoje em dia nunca coube, o médico só não é Deus, porque Deus não cursou medicina. Ah, boa. Tem uma outra complementando, que não é que ele se acha, ele tem certeza que é Deus. São essas questões da tensão entre o técnico e o comportamento, que é, inclusive, um dos maiores gaps de RH, né? Quando a gente desenvolve líderes, ele se desconectar um pouco da capacidade técnica que ele tem de sobra e se instrumentalizar ou ganhar musculatura comportamental, que é o que falta, né? E no dia a dia até adaptar a linguagem, sabe? Porque mesmo trabalhando com muitos médicos, a gente tem linguagens corporativas que é muito comum, e eles olhavam assim com aquela cara de o que você está dizendo. Então, quando você começa a adaptar a linguagem, mostrar para eles o que é, entender, né? E entender o sentido, eles são extremamente parceiros e pegam rápido, assim. Mas se a gente começar a falar de palavras corporativas, eles não vão entender mesmo, né? Desde coisa básica, cultura, propósito, turnover, absenteísmo, feedback, não sei o que você está dizendo. Mas, olha, eu acho que isso está mudando muito, porque eu estou observando aqui, tem muitas pessoas da área de saúde participando desse evento hoje. Nós temos a Ana, nós temos a Patrícia, nós temos a Bruna, o Kedman. Então, isso que eu estou conseguindo ver na tela. A tela não mostra as 80 pessoas que estão participando aqui. E eu acho que, hoje em dia, até em algumas profissões, algumas áreas que antigamente a gente tinha essa visão, estão mudando muito. A medicina humanizada, o foco que eles estão dando nisso, vi de alguns clientes que a gente tem trabalhando intensamente, até para certificações, a parte comportamental de todo o quadro
focado na saúde, né? Médicos, coordenadores, gerentes administrativos, enfim. Sabe o que eu acho? Eu vejo a área de RH igual um relógio. Se você, isso não é a área de RH só, é a nossa cultura. Se você ficar olhando para as práticas de RH ou para a nossa cultura, você não vê mudança nenhuma. Mas se você ficar um tempo sem olhar e você olhar de novo, você vai ver que o relógio está girando e não está girando devagar, o tempo está voando. O mundo está mudando demais. Demais, a nossa cultura está mudando demais e só se fala em comportamento, em relacionamentos, em clima, em qualidade. Bom, vou trazer de volta para cá e a gente leva essas discussões para os grupos. É fascinante, eu acho que nossa área, desde que eu entrei nessa área, não fazem poucas décadas, ela tem evoluído muito rápido, ela nunca está igual, isso me fascina, não tem tédio no nosso trabalho. Bom, pessoal, aqui prioridade de conteúdos, tá? A prioridade para a indústria é processos, a prioridade para serviço em 2022 é transformação digital, para comércio, transformação digital, setor público, inovação. Transformação digital foi um assunto que entrou em stand-by na pandemia, voltou, tá? Pelo menos na pesquisa. Fernando? Pois não, estou te ouvindo. Teve um comentário aqui no chat, eu achei legal, eu vou ler aqui para o pessoal, tá bom? Quem fez o comentário foi o William. Boa noite, interessante. Hoje conversei com o escritório de advocacia que solicitou uma palestra focada em vendas. Já atendi clínicas médicas, hospitais, dentistas que apresentaram dores ligadas à liderança, vendas, atendimento e também setor hospitalar. As universidades deveriam inserir nas grades temas como gestão, liderança, e o reflexo disso tudo é percebido quando os profissionais resolvem empreender. Faz todo sentido. Essa é a nossa pauta. Só que a gente tem recursos limitados, o que você vai ver na pesquisa William, né? É isso? Isso mesmo, William. Obrigado, Ana. O que você vai ver na pesquisa é que o orçamento é limitado, o volume, eu não trouxe esse indicador, o headcount de T&D é limitado, e a distribuição é gigante. Eu tenho que fazer os compliances obrigatórios, eu tenho os treinamentos técnicos, e é muito comum que esses treinamentos entrem em prioridade, porque eu tenho que cumprir normas, me adequar a essas normas. Então, não é fácil, né? Bom, aqui é um olhar sobre o EAD versus o presencial. Eu não preciso dizer que a menina dos olhos, quem mais ganhou destaque na pandemia foi o treinamento ao vivo, foi um aculturamento de todos nós, treinadores, RH e alunos, e o treinamento ao vivo virou a estrela desse jogo, quem mais cresceu, mas se a gente for olhar em grandes números, 69% do treinamento no Brasil em 2021 foi à distância, EAD online, e 31% foi presencial. A média histórica em todos os outros anos, com exceção da pandemia, é exatamente ao contrário, 70% presencial, 30% EAD. Agora, se você olhar nos Estados Unidos, é 17% presencial para 83% EAD. E se você olhar por setor, você vai ver que a indústria é quem mais, aliás, o setor público é quem mais está fazendo EAD ou online em relação ao presencial, depois o serviço, depois o comércio, e quem menos está fazendo nessa relação é a indústria. Antes da gente ir para o próximo, posso ler os comentários do chat? Por favor. Ok. Do Tiago Rocha. Quando usamos as métricas estratégicas, podemos identificar pontos de melhoria. Na minha área, o comportamento dos clientes mudou consideravelmente nos 2 últimos em relação aos anos passados, principalmente no âmbito digital. Tá? E aí também teve aqui uma pergunta do Rafael. Na minha empresa, fala muito em escalabilidade. Como atende o maior número de pessoas com menos esforço?
Você tem o online, ele te dá um ganho de escala. A gente perde alguns atributos, que é a intensidade do presencial, o foco do aluno e as relações, né? A gente consegue explorar muito as relações no presencial, lógico que nas atividades em grupo do online também, mas a gente perde um pouquinho. Só que a gente ganha, do outro lado, um ganho de escala gigante, redução de custo, otimização. Esse indicador não é da pesquisa, mas é um indicador que a gente diz empírico, que 50% do gasto em T&D é logística, é passagem aérea, é hotel, é tempo remunerado em deslocamento, e tudo isso você zera com o online. Então, tem um fator sedutor aqui maravilhoso. Eu acredito que o online veio para ficar e não acredito que o online substitua o presencial. Total, Fê. Pessoal, Isso combina até o que a Evelise também comentou no chat, que nós estamos aprendendo a ensinar de formato online. E como você disse mesmo, veio para ficar. boa, Ana. Estou adorando que você está trazendo o chat aqui para a gente. Tem uma perguntinha aqui, se o setor financeiro está sendo considerado em serviço. Sim. Assim, A gente tem vários sonhos, né? Recortar a pesquisa. Eu queria ter trazido um paper aqui por setor, por porte. Eu queria ter um olhar só para o setor de saúde, né? Que aí é um segundo recorte, ou só para o setor bancário ou financeiro. Mas aí a gente começa a ficar com muito pouco respondente. Vamos lá, Rose, você quer falar alguma coisa? Depois, Patrícia. Queria te pedir a gentileza, Fernando, de voltar apenas um slide para argumentar ali aquela questão que a gente estava falando. Esse aqui ou mais um? Esse mesmo. É justamente como se confirma, né? Esse trabalho que você faz, né, Fernando, é super importante, porque baseado em fatos e dados, realmente nos ajuda muito na gestão disso tudo. Você veja ali aquele primeiro lugar, indubitavelmente, transformação digital, inovação e processo, tinha que estar em primeiro lugar. Agora, olha logo em segundo lugar, ali coladinho, a questão da comunicação, baseado naquilo que nós colocamos. Achei, assim, fundamental fazer aqui essa pontuação, Fernando. Eu até pego esse gancho, Rose, muito obrigado. Eu até pego esse gancho, comunicação sempre aparece com muito destaque. E tem um outro guarda-chuva que eu tirei da pesquisa, porque senão ele põe sombra em todo o resto, que se chama liderança. Por que eu tirei da pesquisa? Porque a gente está olhando investimento e liderança naqueles outros indicadores. E quando eu tenho nessa tabela a opção liderança, ela vem com tanta força que eu perco um olhar para o resto. Então, eu tiro, porque quando eu olho comunicação, eu estou vendo uma competência da liderança ou uma competência de trabalho. Patrícia, você quer comentar alguma coisa? Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela pesquisa. Realmente, a pesquisa, para mim, tem sido um norte, né? Então, parabéns aí ao Fernando, a equipe, e meu carinho para a Mônica Esteves. Já tive a oportunidade de ter treinamento com ela na Escola de Negócios, sobre desenvolvendo analista de treinamento. Né? Eu não sei se ela vai lembrar de mim, que eu mudei um pouquinho da última vez. Já tem uns anos. Bom, lembro sim, Patrícia. Né? Tudo bem? Quero voltar a ter aula contigo. Bom, é o seguinte, eu sou da área de saúde, né? Na área de hemoterapia, né? Ou seja, vulgo banco de sangue, né? Hemocentros, enfim, além de processamento de células-tronco. E aqui onde eu trabalho, o nosso trabalho de educação ele começou aos pouquinhos, né? Apesar de mais de 60 anos de história, a gente foi implantar mesmo algo sólido na área de treinamento, vai fazer agora 4 anos. 4 para 5 anos. E nessa caminhada toda, algo que eu vejo que tem sido um desafio, principalmente por conta da pandemia, é porque como nossa demanda, ou melhor,
a maior parte dos nossos colaboradores são da área técnica, eu tentar trazer treinamentos online ainda fica muito difícil. É claro que ajudaram a gente principalmente para os treinamentos obrigatórios, que são anuais, tem uma lista enorme de treinamentos obrigatórios, né, por conta de diversos fiscalização, auditorias de órgãos acreditadores, enfim. O online ajudou para segurar nessa época de lockdown, mas não tem como. O pessoal está ávido para o presencial, né? O pessoal está ávido para o presencial. E assim. Pode falar, Fernando, quer falar? A gente está ciente. Aliás, o Zanin vai poder falar sobre isso. O Zanin, ele tem uma relação com... A gente faz parte de uma rede de empresas de treinamento global. E, pós-pandemia, o que a gente vive é um boom do presencial, da relação humana, da experiência relacional, né? Até complementando, a gente, né, nós seres humanos, a gente tem esse movimento pendular, né? A gente vai de um lado ao outro do pêndulo, né? Então a gente foi durante a pandemia para esse lado do online, onde o online era o salvador de tudo, tudo podia ser online. Vamos assistir curso no YouTube, aprendeu a fazer pão no YouTube na vida pessoal, aprendeu curso de comunicação na vida profissional. Só que agora a gente está indo para o outro lado, né? Agora a gente está louco para o presencial. Eu acho que uma forma que eu gosto de pensar, né, quando a gente cria alguns programas aqui, é que a gente ganhou mais um ingrediente para montar a receita para o cliente do que ele quer, né? E se a gente conseguir socar um tipo de sabor muito forte, chega uma hora que ele enjoa. Eu acho que uma orientação que pode ligar e levar muito às áreas de T&D agora, qual que é o momento e o contexto certo para cada opção que ele tem, né? Colocar aqui no chat, né, que as empresas evoluíram em digitalização em 5 anos e 5 meses, mas a gente como fornecedor, a gente evoluiu 10 anos, né? A gente pegar o lado da Conquistar, a gente criou um jogo novo que a gente nunca tinha imaginado na parte online. Então agora a gente tem esses ingredientes todos, como a gente vai compor esse ingrediente para fazer a receita para o cliente? Acho que esse é um grande desafio para a gente agora. Exatamente. Eu tenho visto o seguinte, realmente houve um salto na adesão aos treinamentos online, né? Só que agora o fator humano está gritando. Ontem mesmo tive uma reunião que estavam querendo expandir o online, né, para outra estratosfera. Aí eu falei, ok, mas calma. A nossa realidade porque a gente conhece, né, a nossa cultura organizacional, a gente conhece como é que são as pessoas se relacionam. Estamos ali, né, com eles, próximos, mas eu falei, cadê o fator humano? E aí elaboraram N situações, N projetos, aí caíram numa questão que aí acabaram caindo onde eu falei, que faltava o fator humano, que o problema das outras coisas não darem certo porque não tinha esse relacionamento. Pessoal, eu pego esse gancho para trazer muita calma nessa hora. Acho que boa parte de quem está nessa sala é professor e o nível de engajamento do aluno cai pela metade, não de todos. Quando eu digo metade, não é que aquele aluno vai aproveitar metade, eu quero dizer que metade da turma não vem, não liga a câmera, não participa, faz 2 coisas ao mesmo tempo, é altamente dispersivo, faz aula. A gente tem projetos em que o aluno faz aula, aliás, para o setor de saúde, no meio do hospital. E isso em ambientes em que está 1000 coisas acontecendo. Então, tem nem o céu e nem a terra para nada, né? A gente tem que ter um olhar muito atento a tudo isso. E uma outra coisa que eu quero, outro gancho que eu não resisto em falar sim, é uma honra aqui para mim estar com pessoas como a Mônica, a Adriana, a Meg, o Zanin, são feras. Que eu admiro muito, extremamente especializados em RH. Quero agradecer muito vocês estarem aqui com a gente. Espero que o grupo aproveite um pouco. Eu prometo que na hora do debrief eu vou ficar quietinho e a bola vai ser de vocês, porque eu admiro demais vocês. E aprendo muito com vocês também. Vamos lá, pessoal. Eu vou encerrar agora para a gente poder fazer os trabalhos em grupo. Eu acho que a gente quer trocar.
Chega de Fernando nessa palestra. Vamos lá. Chega de palestra. Eu vou ler alguns comentários do chat, tá bom? Vai lá, Ana. Perfeitamente, como o William está participando, ele trouxe essa matéria mesmo, de que uma matéria do Estadão apontou que na pandemia as empresas avançaram 5 anos em 5 meses em investimento. Então, como o Zanin falou mesmo, que fez essa ponte. O Wanderson também, ele trouxe uma experiência muito legal, ele trabalha na indústria, e ele falou que realmente salvou nessa pandemia foi o EAD, porque eles gastavam de tempo para treinar em vários meses, eles conseguiram encurtar esse período. Aqui eu queria fazer vários paradigmas. Aqui eu queria fazer um gancho. Eu acompanhei essa pesquisa que vocês estão recebendo agora, é do 2º ano da pandemia. A pesquisa loucona foi do 1º ano da pandemia. 2020, a gente rodou a pesquisa no final do ano para ter exatamente os reflexos da pandemia nos indicadores. E o que a gente viu como surpresa é que as empresas conseguiram treinar um volume normal de horas de treinamento. Não houve uma queda de volume. Os orçamentos estavam altos porque eles entraram 2020 com um planejamento arrojado, era um ano de retomada. As empresas não gastaram o seu orçamento, mas conseguiram treinar, que é um pouco do que a Ana leu aqui para a gente. Muito obrigado. Tem um comentário bem interessante aqui do Rafael. Vocês acham que os treinamentos online via Zoom, por exemplo, não têm o mesmo impacto que o treinamento presencial? Esse assunto dá para a gente se deliciar e passar o dia inteiro se degladiando. Né? Olha, não tem resposta. Tá? A primeira resposta é o seguinte: se o aluno estiver muito interessado, ele vai se dar bem presencial, no Zoom, até embaixo d'água ele vai se resolver e vai aprender. Então, eu não faria essa análise competitiva. O que eu faria é o seguinte: eu sinto que no Zoom existe uma perda de alunos maior, tem mais gente dispersa do que estaria no presencial. No presencial, o professor tem um poder de controle e persuasão muito maior. E você, no Zoom, você consegue fazer bastante trabalho em grupo, então você consegue. Não tem gente namorando e casando virtualmente? Dá para fazer um monte de coisa, tá? Então, eu não olharia com um olhar competitivo. E outra, quando eu dava aula sobre EAD, dei mais de 10 anos, escrevi livros sobre o assunto, a gente não compara meios, a gente compara métodos. Tá? Então, qual é a metodologia adotada no presencial? Qual é a metodologia? Essa é uma resposta técnica. Tá? Qual é a metodologia adotada no EAD? E aí eu comparo o resultado dos dois. Bom, e já que falamos de resultado, eu vou só soltar aos leões o assunto resultado para vocês poderem discutir. Amanda, se você quiser começar a se preparar, em 2 minutos a gente vai ter os trabalhos em grupo. Combinado, Fernando. Só peço que o pessoal renomeie áreas com serviço, indústria ou comércio. Pessoal, o pessoal aqui que não renomeou. Quem entrou agora, se vocês puderem clicar nos 3 pontinhos que tem na sua telinha, que aparece o seu rosto, o seu vídeo, lá tem uma opção Rename. Se você puder colocar, junto com o seu nome, o setor que você atua, a Amanda vai conseguir te jogar com pessoas do mesmo setor que você, para vocês terem uma discussão setorizada, tá? Bom, a teoria predominante, não vou dar aula de resultados, é a teoria do Kirkpatrick, que são os 4 níveis. Aqui a gente tem 5 de avaliação de resultado. O primeiro nível, avaliação de reação. Segundo, aprendizado. Terceiro, aplicabilidade. Quarto e quinto, resultados. 66% dos projetos de treinamento têm avaliação de reação, 33% de aprendizado, 18% de aplicabilidade e assim sucessivamente. Esse gráfico é sempre uma pirâmide, porque é muito mais barato você avaliar a reação do que resultado. Avaliar resultado dá trabalho, custa caro, custa esforço. Então, recomenda-se que você avalie resultado só do que for muito estratégico. Tá? Então, quanto mais você sobe essa escadinha, mais difícil é você avaliar e mais caro. E, por fim,
o último indicador que eu quero apresentar para vocês é qual é o indicador de efetividade que vocês têm usado. Tá? Então, a gente pede, a gente chama isso de pergunta de frequência. A gente pede para os respondentes sinalizarem 3 indicadores que eles usam de efetividade, que são os mais importantes para eles, e vocês vão reparar indicadores comportamentais aqui. Tá? Então, a princesa desse indicador, a estrela dessa pergunta é sempre clima organizacional. Então, repare que clima é um destaque nos 3 setores. Como eu pintei de roxo os indicadores mais relevantes para cada setor. Tá? Esse gráfico ele continua aqui. Ó. E o que eu quero que vocês reparem é que a pesquisa de clima organizacional tem sido sempre um dos top 3 indicadores mais importantes, menos no ano da pandemia. Ou seja, na pesquisa anterior, indicador de efetividade era quantitativo e não qualitativo. Tá? Então, a gente voltou a indicadores qualitativos só agora. Quem não tem a pesquisa em mãos, Van, coloca na sala de chat para todo mundo. Amanda, pode separar os grupos. Pessoal, antes da gente separar os grupos, só pegar mais 2 comentários aqui que foram colocados no chat. O do William, ele trouxe uma curiosidade, que ele encontrou que os líderes, mesmo na pandemia, resistiram aos treinamentos online, mesmo com os subordinados pedindo o treinamento dessa forma. E também um outro comentário foi da Vanessa. Ela, na empresa dela, teve os treinamentos online, onde serviu para colocar em dia os treinamentos obrigatórios, o que funcionou bem, mas ela reforçou também os cuidados que a gente tem que ter e ainda assim preservando o contato humano no presencial. Boa. Bom, pessoal, daqui 20 minutos a gente vai estar de volta e vocês vão ver que é muito pouco tempo, que essas conversas são muito ricas. Vamos trocar experiência agora. Desculpe, esse aqui é o slide. Meg, Mônica, eu mandei esse slide no e-mail de vocês, tá? Aqui tem uma sugestão de pauta para a conversa de vocês. Quem puder imprimir essa tela, fotografar, print screen, tá? Então, o trabalho em grupo é para discutir um pouco alguma coisa do que a gente trouxe, orçamento, volume, público-alvo, e-mail, estratégias. Fernando, a Ana fez uma pergunta no chat, eu posso ler? Por favor. Se sabemos o tamanho do mercado que o Brasil oferece em termos de demanda para treinamentos corporativos. Não, a gente não sabe. A revista Exame já me perguntou isso, e eu preciso, uma vez que eu sei, por porte, quanto cada empresa gasta, eu preciso ter o número de empresas de cada porte. Se eu tiver essa informação, eu consigo projetar para vocês quanto que as empresas gastam em T&D no Brasil, mas eu não tenho essa informação. A revista Exame até me ajudou na época a tentar achar esse dado, mas a gente não achou. Vamos lá, pessoal, para os grupos, Amanda. Até já, pessoal. Olha, eu queria fazer uma reclamação, Fernando. 20 minutos é muito pouco não tempo. É Meg, pouco. a angústia de sempre, cara. Pouco. A angústia de sempre quando volta para a sala. É inviável, não dá para ouvir, não dá quando começa a aquecer, ouvir as pessoas já é hora de retornar. Ai, cadê o presencial nessa hora, né? Então, mas o pessoal estava comentando da relação do online para o presencial, né? Essa parte eu amo no online. Você aperta um botão, volta todo mundo, né? Por isso que o presencial demora mais tempo, né? Até você trazer todo mundo do coffee break, até você trazer dos grupos de discussão, vai mais meia hora, né? E aí, pessoal, como é que posso foi? começar aqui com uma pergunta que a Érica mandou no nosso grupo aqui, soltou a bomba, deu 10 segundos de silêncio e a gente foi mandado de volta para cá.
Érica, você pode compartilhar a pergunta com todo mundo aqui, que essa é difícil. Vamos ver o que a gente acha aqui. Tô tirando uma Boa foto. noite aí. Boa noite aí a todos. Gostaria de ouvir aí um pouquinho mais, né, de vocês que têm, né, uma ampla experiência, enfim, em treinamento. Eu sou da área de logística, e a minha pergunta é, como que vocês fazem para priorizar, enfim, quais critérios vocês utilizam para priorizar a realização de treinamentos quando tem um investimento que não contempla a sua matriz de treinamento no geral? Quais critérios, assim, vocês utilizam? Posso falar, Érica? Posso começar? Claro. Eu sempre, para treinamentos de logística, eu sempre priorizei o maior impacto no negócio. Eu criava uma matriz, tá? E dava uma nota assim, qual é o impacto junto com o meu requisitante, junto com o cliente requisitante. Tem 10 treinamentos para fazer, tá? Qual é aquele que tem o maior impacto no negócio? Tá? Isso, para mim, era fundamental. Por quê? Isso tem a ver com o assunto que a gente estava comentando agora. Como é baixo a avaliação de eficácia com relação a ROI, né? Como é baixo? Só que das escolas que eu vim, das empresas que eu trabalhei, que eram altamente engenheiras, você não dá treinamento se você não conseguir especificar qual é o ganho, qual é o impacto que aquilo vai dar no seu negócio. Então, assim, para mim, a prioridade é aquilo que tem maior impacto no seu negócio. Ah, Meg, e se o impacto for comportamental? Pode ser. Olha, eu tenho um turnover gigantesco. Quanto que eu perco de dinheiro, né, com essa torneira aberta? A gente tem dificuldade para calcular isso, mas é imenso. Se isso for o mais impactante, você pode trabalhar isso. Tá? Mas é colocado tudo numa linha e alguns critérios relacionados aos negócios, a dificuldade para implantação, tempo para implantação. Então, eu uso mais ou menos uma matriz GUT, só que não é a GUT, tá? A gente criou uma outra matriz, onde você coloca esses critérios e você quantifica para definir o que vai vir primeiro. Ótimo, muito obrigada, viu? Esclareceu bastante. Então, eu acredito que eu estou no caminho, então, tá aproximado do que eu estava pensando em fazer. Que ótimo. Não, e eu acho que tem gente querendo contribuir também, o Kedman, a Adriana, a Mônica. Kedman, vamos pela ordem aí, se quiser compartilhar, pode compartilhar com a gente. Eu ia falar isso que a Beg trouxe. Eu uso a matriz GUT. Eu sou muito cartesiano também, né? Também, Kedman. Eu aprendi, minha escola é Falcone. Porque eu minha também. De onde você é, Kedman? Eu sou de Marília, interior de São Paulo, e eu trabalho numa instituição filantrópica, então a gente não tem dinheiro. Então, só que como é uma instituição filantrópica para a saúde, que é uma Santa Casa, a gente não tem grana, então a gente tem que priorizar muito bem. E a gente usa, só que o impacto é no paciente. Então a gente usa a matriz GUT, gravidade, urgência e tendência. Qual que vai ser o maior impacto é onde eu vou colocar minha força primeiro. Anualmente, a gente faz o diagnóstico, prioriza pela matriz, diferente do impacto no negócio, que a Beg fala da indústria, né, que eu acho que é bem interessante. No meu cenário, que é saúde, acho que é o melhor que a gente pode fazer, a gente tem feito. Bacana. Obrigada, Kedman. Boa, Adriana, a Mônica estão querendo falar. Vou trazer aqui rapidinho. Há uns 15 anos, eu cortei uma coisa nas empresas que eu trabalhava, que era a LNT. Por quê? Porque eu geralmente mandava LNT, os gestores mandavam aquele monte de desejo que eu olhava para priorizar era muito difícil, por mais que eu colocava matriz de priorização, e depois aquela questão, quanto isso estava impactando no negócio ou não. Eu comecei a fazer ao contrário, né? Quais são as metas da companhia? Olhando mesmo metas da companhia antes de distribuir para a diretoria. Dentro disso, o que eu vou precisar de comportamento, o que tem a ver com pessoas, e que eu vou precisar mudar. Eu poderia usar alguns indicadores de pesquisa de clima, de avaliação de competência e etc., para olhar aqui, ali quais os gaps que estavam com mais dificuldade mesmo comportamental, e olhava para resultado também o que era necessário,
Então, isso eu já direcionava, né? Claro, conversava com a alta liderança, tentava entender o que era e já direcionava o que é. Então, uma coisa, treinamento de liderança ninguém pedia. Treinamento de liderança, o RH já colocava aí a área de T&D, o que as lideranças precisavam ser treinadas naquele ano e por quê, né? E aí toda a parte que era realmente treinamento obrigatório, esse já era liberado, não tinha nem discussão. Treinamento obrigatório eu já levava para a companhia. A gente não vai discutir isso aqui, é obrigatório, então é mandatório, essa verba eu já tenho que ter. E dentro aqui do que é pessoas e liderança, olhando para a companhia, sempre olhando para o coletivo, então como a gente ia trabalhar. Dentro disso, gente, nas últimas empresas, assim, quando eu ainda era de empresa, né, não de consultoria, ficou muito mais fácil, sabe? Porque começava a não vir aquilo, por que você libera para a área comercial, não libera para a gente, né? Ouvia aqueles treinamentos que eu olhava e falava, caramba, por que eu vou ter que dar para essa área, porque esse gestor está conseguindo convencer mais? Isso facilitou muito a minha vida, né? De olhar a estratégia, de estar com a alta direção, de já direcionar o que é e mandatório, eu não ia nem discutir, né? Aquilo tinha que ser feito. Então, essa priorização era mais fácil, eu realmente ficava conectada ao negócio, né? Então, não vinha aquela questão de vamos cortar a verba, porque geralmente é a primeira área a cortar a verba, exceto na empresa da Patrícia, aí que está conosco, que a Patrícia está no mar de brigadeiro, né? O que é solicitado, estou brincando, viu, Patrícia? Ela geralmente, a empresa empodera muito a área de treinamento, o que é solicitado até hoje, ela conseguiu verba, né? Mas geralmente não é assim, né? É aquilo, a área de treinamento é a primeira que eles cortam, então fica complicado. Sim, compartilhando aí, cortei a LNT, cortei. Não gosto nem de ouvir falar o nome, porque eu sofri muito com isso. Um ponto bacana que a Meg e a Adriana trouxeram é isso, né, gente? É a relação direta da área de aprendizagem, eu gosto de chamar, mais do que T&D, a área de aprendizagem ligada à estratégia. Você tem que saber qual é a direção que a empresa caminha, para onde ela deseja ir, para onde ela deseja dimensionar os seus esforços e fazer a caminhada, a jornada de aprendizagem. E olhando o impacto, como a Meg muito bem trouxe, né? Então, eu olho a estratégia, para onde é esse caminho, quais são os meus gaps, e aí é importante, né? A Adriana falou em educação corporativa, é fazer uma imersão do que eu já tenho instalado dentro de casa, quais são os comportamentos, quais são os skills técnicos e comportamentais, e fazer essa transformação a partir da aprendizagem. E aí, gente, não estou falando só de treinamento presencial, eu estou falando de várias formas de desenvolvimento. Você desenvolve pessoas a partir de um desafio, você desenvolve a partir de um projeto, você desenvolve a partir de uma conversa, de um feedback. Então, é olhar a área de aprendizagem de uma forma muito ampla, sempre atrelado à estratégia do impacto. Não sei se eu consegui aí colocar de forma assertiva meu ponto de vista, gente. É só uma contribuição, tá? Mônica, como sempre, você é brilhante. E, gente, o que eu estou percebendo é o seguinte, está muito boa essa conversa, magnífica essa conversa, mas nós temos um horário a cumprir. Fernando, você gostaria de fazer alguma colocação? Porque, olha, falta um minutinho para o nosso tempo se extinguir. Tem alguém que gostaria de fazer algum comentário assim imprescindível agora? Meg, eu acho que para a gente finalizar, eu vou ler o comentário da Bruna, que ela perguntou sobre a avaliação de eficácia. Como que a gente trabalha com ela? Ela contou que ela trabalha na empresa dela, trabalha com a entrega de formulários na empresa dela, só que tem o problema, a dor com pouca devolutiva. Então, legal a gente trazer esse ponto. Eu até respondi para ela, não sei se foi aqui para todo mundo. E tem a Sara com a mão levantada, não sei se ela... Você quer falar também, Sara? Deixa eu só responder. Continua, Meg, pode continuar. Deixa eu só responder essa da Bruna. Bruna, eu respondi, não sei se saiu aqui no chat. Essa questão da avaliação de eficácia depende muito da cultura organizacional. Por muitos anos eu sofri, porque nós não tínhamos premissas definidas com relação à universidade ou à área de educação corporativa. Então, ninguém respondia. Depois, quando a gente consolidou o nosso modelo de educação corporativa, nós tínhamos as premissas definidas
inclusive com o presidente da companhia. Então, assim, existiam sanções para quem não demonstrava o resultado, né? Então, a partir daquele momento, as pessoas passaram a se preocupar bastante, as lideranças que solicitavam treinamento passaram a se preocupar. Por quê? Porque existia um documento, uma política dizendo que para todo investimento em treinamentos técnicos, a gente tinha que demonstrar pelo menos um retorno do que foi investido. E quem não fizesse isso seria, de alguma maneira, penalizada. Nossa, mas que rígido, o cara era penalizado por isso. Ele passava a ter uma preocupação maior em demonstrar esses retornos e a cuidar dos indicadores dele. Se ele pediu o dinheiro e aquilo foi dado para ele, ele precisa dizer em que melhorou, ou se não melhorou nada, ele poderia dizer que não melhorou nada e a gente ia procurar uma outra solução para o problema dele. Na verdade, treinamento era ajudar a empresa a resolver problemas ou bater metas. Essa era a missão da área de educação e da área de ajudar a companhia a bater metas e resolver problemas. Tudo que vinha, tá, era para algum assunto estratégico, né? Ou para atender, enfim, né? Normas que acabam sendo estratégicos também. Desculpa, eu me prolonguei. Sara, você quer fazer sua pergunta? Uma pergunta só. No caso do ROI, ele pode substituir a avaliação de eficácia? Na verdade, a avaliação de eficácia é o conjunto, são os 5, né? Os 4 níveis do Kirkpatrick e o 5º, que é esse do Phillips, né? Eu diria até que o ROI é a monetização da eficácia, né? Você teve um ganho com esse projeto. Eu reduzi erros. E quanto que isso trouxe de economia? Eu reduzi headcount, eu aumentei as vendas. Então, tudo isso, esses indicadores de eficácia vão ser monetizados para ter o impacto no negócio ou o ROI. E quando vocês trabalhavam com avaliação de eficácia, vocês trabalhavam com ela também nos treinamentos obrigatórios, mandatórios, ou não? Não, eu não. Né? Mas pode ser trabalhado nos mandatórios também, mas esse a gente não avaliava porque, assim, sendo eficaz ou não, você tem que fazer. Ou você não entra no mercado. Então, assim, tem que fazer, sabe? E nem nos comportamentais. Na verdade, a gente trabalhou muito nos comportamentais, mas eu falo que me engana que eu gosto muitas vezes, entendeu? Porque você não tem como avaliar se o treinamento foi a única variável que ocorreu para que mudasse uma determinada situação, né? Então, assim, vamos trabalhar a questão de clima organizacional, vamos. Daí você trabalha treinamento, mas você trabalha também pesquisa salarial, você trabalha também no ambiente de trabalho, você trabalha, enfim, num conjunto de variáveis. Como é que você vai dizer que foi o seu treinamento que melhorou a pesquisa? Não foi só o treinamento, teve um conjunto de ações que somadas impactaram fortemente naquele resultado. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu estou um pouco preocupada. Sara, boa noite, pessoal. Oi, Sara. Tudo bem? É um prazer estar nesse evento. Eu estou esperando bastante por ele. Eu sou psicóloga, né? E atuo na área mais generalista do RH. E atualmente eu estou migrando para a parte de T&D. E vocês são todos já, vamos dizer, encarreirados, né, no T&D, e eu vim atrás da dica de ouro, né? Então, eu queria que vocês me dessem uma dica de ouro para quem está iniciando a entender. Qual seria a dica de ouro? Olha, teve uma dica de ouro aqui, eu acho que foi do William, tá? Olha, uma dica de ouro para quem trabalha em treinamento, para mim, é conhecer um pouquinho de processo. Sabe? Saber o que é meio e o que é fim. Sabe? O que é efeito e o que é causa. Quando a gente tem
E aí ele sugeriu um livro do Falcone, eu sugiro todos os livros do Falcone, porque quando a gente entende, tá, que um problema é um efeito indesejado e que aquilo tem uma causa, e a gente consegue identificar essa causa, nós conseguimos acertar no treinamento. Ou em outra ação que a gente tenha autoridade para fazer. Então, eu acho que esta visão, para mim, ajudou demais. Eu acho que para a Mônica também, que a Mônica estava sorrindo aí, a Mônica é uma pessoa de qualidade, e a Adriana também, né, que vem praticamente da mesma escola que eu. Então, ter uma visão de processo, eu acho que é bem bacana. Ajudei, Sara? Ajudou sim, muito obrigada, viu? Dica de ouro, check. Agora, os outros devem ter outras dicas de ouro aí, Fernando, Zanin, Adriana e Mônica, que dicas de ouro vocês têm? Eu achei sua pergunta muito legal, viu, Sara? A dica de ouro, Sara, é para entrar no mercado ou para atuar com o TID? Isso, eu já atuo, né? Mas eu estava atuando de forma mais generalista, né? E atualmente eu quero focar exatamente só em TID. Então, assim, qual seria a dica de ouro, né? Para iniciar bem dentro dessa área? Eu acho que é se aprofundar muito, é ler muito, fazer muito curso, participar de grupos de estudo, estar muito em contato com essas pessoas que estão aqui. Acho que você está no caminho certo de estar num evento como esse, trocando, porque aí você vai pegar todo o repertório do que existe de mais moderno, porque são 60, 80 pessoas atuando, todo o know-how está nesses 80. Se a gente somar todo mundo aqui, a gente tem um avião na mão. Gosto disso, eu falo sempre, anda em bando, né? Networking, fundamental. Anda em bando, vocês não estão sozinhos. Isso é fundamental. Sara, eu teria uma dica que eu uso para mim, tá? Que me ajuda muito, que é usar uma sigla. Anotem aí, gente. Vou botar aqui no chat. CEP mais R. CEP mais R. O C de conteúdo, que é o que o Fernando falou, estude muito, conheça de pessoas, conheça de neurociência, conheça de relacionamento, conheça como é que o indivíduo se mobiliza a aprender, tá? Como é que a gente aprende? O outro ponto, o é de experiência. Faça vivências, faça experiência, faça com você mesmo. Olhe para você, como é que você faz a sua jornada de aprendizagem autodirigida? O P é de pessoas. Se conecte, pegue o LinkedIn dessa galera toda aqui, que tem gente boa pra caramba, e se conecte. E o R é de relacionamento. Faça muitos relacionamentos, porque são neles que a gente aprende muito. Então, se a gente usar essa sigla, que não é minha, é do Conrado Schorrauer, mais o Alex Bretas, mas que eu já me apropriei para o meu dia a dia de vida, isso me faz a diferença em trabalhar dentro da área de aprendizagem. É isso, Sara. Obrigada, Mônica. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Eu queria trazer uma dica para a Sara. Aqui no chat, viu? Eu só queria dar uma dica para a Sara, porque eu não vim muito desse universo. Eu mergulhei, eu era enfermeira de assistência. E eu vou dizer que virou minha carreira, eu só desenvolvi cada vez mais. O primeiro de tudo, assim, para mim, foi importante amar. Primeiro, aprender a aprender e amar desenvolver pessoas. Porque apesar de, por exemplo, eu ser apaixonada por isso, a gente tem dificuldades no caminho, mas o amor vai ajudar a gente a enfrentar essas dificuldades, né? E melhor ainda, até nos impulsiona para querer cada vez mais crescer e não crescer sozinho, crescer junto, como bem foi falado, né? Estar em bando. É importante. Gente, o papo está maravilhoso, mas eu acho que a gente tem que encerrar, já passou
10 minutos. Foi um show de informação e de conhecimento, de troca de conhecimento com vocês, com o Fernando e com o nosso time de especialistas, e eu gostaria demais de agradecer. Eu espero que o evento tenha trazido informação, e espero que ele tenha contribuído bastante com o seu dia a dia, com a sua rotina, com as suas atividades. Pessoal, uma honra estar aqui. Tem uma frase, acho que é do Steve Jobs, de uma palestra que ele deu, que eu achei muito bonita, que fala assim, stay hungry, né? Fiquem com fome, buscar conhecimento, essa mensagem. Uma honra estar com vocês aqui, e só tenho a agradecer. Espero que tenha valido esse momento tão nobre do dia de vocês, em estar aqui com a gente. A gente é apaixonado por esse trabalho, ele é super sério. E respondam à pesquisa, esse é o mais importante. Eu quero entregar dados cada vez mais precisos não, mais focados para a realidade da sua empresa. Muito Mônica, obrigado. Adriana, Zanin, todos vocês, muito obrigada pela presença. Vocês são fera, viu? Puta time. Obrigada, gente. Muito bom, obrigada. Prazer estar aqui com esse time. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tchau.